Poxa. Uma das coisas que eu mais faço, que eu já disse para vocês, é aprender. Então eu escuto todo mundo do mercado sem dizer tá errado, tá certo. Eu escuto todo mundo para dizer assim, não acredito nisso, acredito nisso. Porque todo mundo erra. Exato. Todo mundo acerta. Muita gente vai me ouvir aqui e vai falar assim, esse cara aí não sabe o que tá falando. E tá tudo bem. Como vai ter muita gente que vai dizer assim, pô, esse cara falou uns negócios aí... E tá tudo bem também. Acho que o nosso mercado se faz do compartilhamento e não da separação. Bem-vindo a mais um episódio do Conteúdo Imobcast. Estamos aqui na nossa terceira temporada e você, mais uma vez, é o nosso convidado especial para um podcast mais do que especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero aproveitar e agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que tudo isso aconteça para você. É isso. Queria agradecer o pessoal da minha querida agência Black Marketing, que faz marketing imobiliário para todo o Brasil, atende imobiliárias e lançamentos imobiliários. Então, se você é do setor e está precisando de help, fala com a gente. Atmo Investimento Imobiliário, que também possibilita esse conteúdo chegar como uma curadoria para você em orientações de investimento. Também queria agradecer o pessoal da Xstay, que além de receber a gente com estadias inteligentes por todo o Brasil, tem uma consultoria para você, empreendedor, incorporador, que quer fazer um produto de renda. Conversa com os caras antes, que eles vão te apresentar um modelo que funciona e que traz renda de verdade para o teu cliente final. Pessoal do Parque Global também, Cléber. Você não conheceu esse projeto ainda? Você tem que vir a São Paulo e conhecer o projeto Parque Global. Você vai entender o que é construir o futuro quando você visita o stand que eles fizeram. É fantástico. Queria agradecer também ao pessoal da Upstate, que tem soluções financeiras e administrativas para imobiliários que trabalham com locação. Trabalha com locação aí, cabeção? Tá precisando de ajuda? Olha o serviço dos caras, que é muito bom. Até para aquisição de carteira, os caras te ajudam, hein? É um negócio doideira. muito bom. E queria agradecer ao pessoal da Housey, da Oracle, da Sistemas Pleno, tá com a gente há muito tempo. Pessoal, obrigado demais. Nada disso aqui aconteceria sem a ajuda de vocês. A gente cede nosso tempo, né, Cleber? Vem de longe, abandona família, trabalho para estar aqui e vocês ajudam que isso aqui tudo seja possível. Rapaz, quanta gente, hein? É bastante gente, graças a Deus, tem muita gente acreditando nessa loucura. Obrigado aí pelo apoio. Sabe o que as maiores imobiliárias do Brasil têm em comum? Uma gestão financeira completa, do repasse garantido ao proprietário sempre em dia, à geração de boletos e cobrança eficiente. Com a Upstate, sua imobiliária terá um sistema próprio e uma equipe especializada sempre à disposição para emissão de boletos e repasse para os proprietários e muito mais. Faça parte dessa revolução. Dono de imobiliária? Está preparado para o futuro? Quando a gente começou essa loucura, a gente tinha umas referências. Uma delas era o pessoal do Prop Talks. Aí nós trouxemos o Jota aqui, foi legal pra caramba, eu tava até comentando aqui nos bastidores, nós fizemos 3 entrevistas numa só. Mas ficou manco, ficou faltando falar com um. Na verdade a gente já tá faz tempo tentando trazer essa pessoa aqui. Mas agora a gente teve que ir atrás dele aqui em São Paulo. Um laço na unha. Bom, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite, Gustavo Zanotto. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite que vocês fizeram. Demorou para sentar nessa cadeira com vocês aqui. Não foi falta de tentativa, não. Não foi falta de tentativa, foi a agenda que... Eu não vou nem falar o quanto eu cobro, senão o pessoal vai parar agora de ouvir o podcast, né? Ninguém vai me chamar para mais nada. Mas brincadeiras à parte, obrigado pelo convite. Vamos falar, vamos conversar. Já tenho uma relação de anos com o Cleverson aqui, a gente já se conhece há bastante tempo, já fizemos coisa juntos, já participei de eventos com ele. Mas com você, Renato, é a primeira vez que eu sento aqui. Eu quero ouvir um pouco das mentiras que você tem para contar. Quer começar por onde? Deixa eu abrir meu carteado aqui. Vamos lá. Você teve outro dia na minha terra, inclusive, em Juiz de Fora, num evento? Sim, tive. Foi o ano passado. Diogo Garcia. Exatamente. Um evento bem organizado, bem gostoso de fazer. Eu fui sócio dele muitos anos. Fui um dos realizadores desse evento muitos anos. Depois mudei de cidade, mudei de áreas, comecei uma nova agência, mas tenho um carinho especial pelo On Marketing, pelo Diogo, Sim. que foi quem me inseriu no mercado imobiliário, inclusive. Muito bom, muito bom. Então, se eu estou aqui nessa mesa hoje, eu devo um agradecimento a ele.
Cara, legal. Por onde a gente vai começar? Porque tem tanto assunto para falar com o Gustavo. Na verdade, é assim, eu acho que o nosso assunto ele é vasto, né? E tem muita gente que já conhece o Zanotto, a história dele como um todo. Então, assim, não vamos ficar chovendo no molhado, não. Eu acho que a gente pode puxar um tema que a gente estava discutindo aqui, que é o que todo mundo espera quando vê o Zanotto mesmo. Vamos falar sobre o futuro, vamos falar sobre tecnologia. E eu queria te fazer uma provocação, né? Você sempre se posicionou muito nessa área de inovação, né? De buscar criar tecnologia e ajudar a incorporadora a adotar a tecnologia, não só a criar. Mas a gente tem que pensar que ainda nós somos um mercado muito tradicional. Né, que a gente tem essa resistência, quase como cultura nossa, né? Estou fazendo esse produto, está funcionando, por que eu vou inovar? Então a primeira pergunta que eu quero deixar para você, por que inovar? Bom, me colocou no canto da parede já, né? Vamos lá. Uma das coisas que eu costumo comentar com todo mundo que conversa comigo, independente do ator do mercado, seja o incorporador, o construtor, o corretor de imóvel, enfim, é que a inovação, ela não existe a partir do momento que você não assume riscos. A partir do momento que você diz assim, eu vou assumir riscos, é que você está inovando. Isso é inovar. Inovar é enxergar uma coisa que está ali e que você precisa mudar, mas para fazer essa mudança, você precisa abrir mão de coisas que você já fez. Então, o que muito incorporador hoje, vamos falar primeiro do incorporador, o que muito incorporador precisa entender é que fazer o mais do mesmo, empilhar tijolo, areia e cimento, esperar que daqui 5 anos vire uma unidade habitacional, não faz mais sentido hoje. Você, ao ser incorporador e pensar num projeto, contratar uma construtora e depois contratar uma força de venda para trabalhar esse produto, precisa que você passe por uma questão que chama mudança. Então, pensar em inovação é, para mim, hoje, uma palavra essencial que é mudança. E que vem muito atrelado à tendência. Quando eu falo de tendência, eu estou falando de algo que você, Renato, conhece muito bem, que é marqueteiro, que é pensar em comportamentos. Então, uma tendência, ela só existe baseada num comportamento que gera um movimento e que apresenta uma necessidade ou um desejo. E aí vem uma tendência. E a inovação e a tendência, elas caminham muito juntas. Quando eu resolvo mudar, eu resolvo enxergar o mercado e entender o que o mercado está pedindo. Quando eu falo com o corretor de imóvel diz assim para mim, mas como que eu faço para inovar no meu negócio? Cara, inovação na esteira de venda ela não existe, é muito difícil. O processo ele precisa ser replicado, mas para você ter um processo que funcione, você precisa enxergar o que está sendo feito antes mesmo de você receber o primeiro contato. Aquela pessoa que vai fazer a transação com você, aquela pessoa que está buscando você para resolver um problema, ela traz alguma coisa que ela não te apresentou antes. E esse enxergar o lado escuro da força, aquilo que não te entregaram, é que faz com que o corretor entenda, então, esse processo de mudança. Porque o dia a dia dele não existe mudança. É uma coisa replicada. Então, quando a gente olha para o setor imobiliário e de construção civil e a gente fala de inovação, o desafio aqui é mostrar para o incorporador e para o construtor que ele precisa assumir riscos. E entregar aqui para o corretor da ponta que para ele pensar inovação, ele tem que pensar primeiro em como as pessoas se comportam no ato de consumir um produto imobiliário. Cara, isso é o desafio dos próximos 100 anos. A gente vai ter que trabalhar muito em cima disso, porque o nosso mercado é preguiçoso, e agora eu vou ser muito crítico, porque eu sou uma pessoa muito crítica, quem me conhece sabe que eu não escondo as verdades. Nosso mercado é muito preguiçoso, os nossos atores não se preocupam em trazer valor agregado para o mercado, e uma coisa que eu falo para todo mundo, mais uma vez, o que te trouxe até aqui nos últimos 10 anos, não vai te levar para os próximos 10 anos. E eu queria te fazer uma pergunta exatamente em cima disso. Nós estamos, quando a gente fala de construção e incorporação, principalmente, mais do que a imobiliária em si, você está falando de um mercado extremamente tradicional. E aí, qual que é o time para aquela construtora, para aquela incorporadora que fala, cara, eu fiz isso aqui até agora, isso aqui funcionou, isso deu certo, eu não tenho por que mexer. A gente até falou, já trouxe essa provocação em outros episódios. Por que esse cara deve olhar para a inovação? Ou qual é o time que você, diante da tua análise, fala, cara, começa a olhar a partir daqui, cria um setor ou não? Porque a tendência do construtor é essa, ir replicando o que está dando certo. Renato, eu vou falar de experiência própria. Eu já fiz muitos projetos. Eu trabalhei em 3 grandes incorporadoras
daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. E eu acompanho essa mudança de mercado há 25 anos. E também já fiz projeto fora do Brasil. Então, eu fiz projetos dentro dessas incorporadoras, fiz projetos de consultoria, muitos anos, para muitos incorporadores do Brasil todo, e já fiz projetos fora do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não existe uma fagulha, uma faísca que diz assim, chegou a hora de mudar. O problema da mudança, ele é mundial. O que a gente mais vê acontecer... Aí vocês vão entender, o que a gente mais vê acontecer é uma grande preocupação em fazer os prédios mais bonitos, quando a gente fala do mercado primário. Branding, é muito imagem, né? É muito imagem para o incorporador. Então, assim, quem fizer o prédio mais bonito está entregando mais inovação para o mercado. Essa é a confusão que faz. A inovação ela não está no produto. A inovação está na concepção da ideia para se chegar no produto. Exato. Então, quando a gente está pensando em qual é o time para isso, eu vou te falar uma coisa, Renato, vamos recortar o Brasil, falar só do Brasil, vamos recortar o Brasil em vários pedaços. Nós temos cidades de 20 mil habitantes a 5, 10 milhões, 12 milhões, 20 milhões de habitantes. Como é que você vai chegar para o cara que está no interior lá da Paraíba, cidadezinha de 2, 3 mil habitantes, e falar, você é construtor de casinha, você precisa inovar? Ele vai olhar para você, cara, e vai falar assim, porra, meu amigo, o que você está falando? Mas aí você cai em São Paulo aqui, você chega em qualquer incorporador aqui de São Paulo e fala, você precisa inovar. Ele fala, mas eu já estou inovando, eu estou entregando agora uma área gourmet de 300 metros quadrados. Cara, então assim, precisa de verdade ter uma requalificação do que é entender o chamado processo de inovação. A gente precisa criar cultura, a gente precisa criar educação e mostrar para esses atores do mercado que é o seguinte, meu amigo, se você fizer uma mudança conceitual dentro das suas estruturas, internamente na sua empresa, você já está inovando. Se você trouxer cabeças que pensam o que a gente estava fazendo aqui num aquecimento, aqui uma conversa de aquecimento, pensa qual será o próximo imóvel da próxima década, como será a nova incorporação, como será a nova construção. Como nós vamos viver no futuro. Como nós vamos viver no futuro, exatamente, Cleber. Como que a gente vai viver no futuro? É aí que você encontra o time da mudança. E eu vou falar do meu mercado que tem a ver com o nosso mercado, vou falar da publicidade. Eu fiz um curso com o Austin Oliveto, para mim, o top 1 do Brasil. Ele falou assim, cara, quer entender de publicidade pra caramba? Estuda a vida. É lógico. Ponto. Mas você sabe, Renato, desculpa te interromper, mas você sabe que muitas palestras que eu dou no Brasil todo, aulas que eu dou em cursos de graduação e pós-graduação, mais em pós-graduação e para mercado imobiliário, sempre me questionam assim, tá, mas como que a gente faz para entender o que você está dizendo? Onde que eu aplico o processo prático? Eu digo para todo mundo, você é incorporador? Sim, eu sou. Faz o seguinte, sai do seu escritório de ar-condicionado, vai para o shopping, vai para o supermercado, vê o que as pessoas colocam no carrinho. Vê como as pessoas andam nos corredores dos shopping centers. Vê de que forma as pessoas estão consumindo outros produtos que não o seu e entende qual é a relação dessas pessoas em relação ao consumo de produtos, marcas, serviços. E aí você vai entender o que eu estou falando sobre inovação na prática. Que, cara, inovar não é difícil. Mas você entender que você precisa fazer isso da noite para o dia é o mais difícil. É tão exponencial isso que você está falando. Eu estou pensando aqui um dia que eu estava no condomínio e chegou um pneu lá em Goiás, pneu de um trator, na recepção do prédio. Não passava na porta. Sim. E quem imaginou que ia chegar isso? O proprietário não avisou, o fazendeiro morava lá e mandou entregar 2 pneus de um trator. E o porteiro não estava preparado para receber e não tinha como receber. Claro. Né? Então, isso aconteceu por quê? Porque mudou-se a forma de consumo, porque hoje eu posso comprar pela internet um pneu. Aqui em São Paulo ou nos Estados Unidos o pessoal mandar entregar para mim. Então, igual você falou, se eu que estou produzindo um prédio não for ver como o usuário está consumindo, eu não vou conseguir resolver o produto do futuro, né? E um outro adendo que você estava falando, eu estava pensando, lembrei do livro Cisne Negro, né? Boa. Do Taleb. E 2 coisas que eu vejo que aconteceram que pode ser falado. Um foi o Covid, que ninguém imaginava, foi um cisne negro que estava acontecendo. Outro é algo que poderia ser previsto, que é a inteligência artificial, que já estava ali, só que ela também foi, de uma hora para outra, ela foi disruptiva. Os 2 casos ele eram previsíveis, só que a gente negligenciou ele, né? Agora, o quanto isso
nós estamos fazendo na incorporação. Daqui a pouco vem, igual eu estava falando, alguém inventa uma casa do futuro aí e fala assim, caramba, maior revolução tecnológica que a gente viu. Na verdade, o processo de inovação foi exatamente o que ele falou. A gente botar um binóculo lá na frente, a partir daquele binóculo a gente fala, o que a gente tem aqui hoje? Olha, cara, a gente já tem tudo aqui, só está precisando conectar isso, com esse outro para cá. O quanto o nosso mercado ainda é fragilizado com base na repetição. Total. Né? O incorporador, o construtor, ele simplesmente foca ainda na margem, não no consumo. Né? Ele está focado no resultado. Enquanto ele não entender que o resultado dele só vem com base numa projeção de consumo futuro, esse mercado não muda. E tem um outro ponto aí que você me fez lembrar agora, Cleverson, de uma coisa muito legal para se comentar. As boas ideias, eu gosto muito de falar de energia, tá? E as boas ideias, elas estão flutuando ao nosso redor. As boas ideias estão aqui. Nós três aqui estamos conversando, nós três estamos falando sobre assuntos que interessam ao setor imobiliário de construção civil. Na China tem alguém fazendo isso, nos Estados Unidos, na Rússia, na França, na Alemanha, tem alguém fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo. As boas ideias estão aqui. Cabe alguém pegar essa boa ideia e dar endereçamento para ela. Década de 60 tinha um desenho muito legal, os Jetsons. Os Jetsons têm a casa do futuro. Por que aquilo foi pensado na década de 60 e a gente está em 2025 ainda tentando descobrir a casa do futuro? Então a gente tem que fazer um paralelo muito forte sobre o que já foi feito, com o que a gente espera fazer e de que forma os exemplos anteriores nos projetam para as ideias futuras. Você fala de inteligência artificial. Cara, eu tenho uma discussão muito forte com o Jota, né? Eu brinco com o Jota e falo, Jota, você não sabe nem o que você está falando de inteligência artificial, porque a inteligência artificial existe desde a década de 20. Antigo. A primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial foi em 1929, eu nem era nascido, mas acabou com o bigodinho, assim? Ele que não discute esse podcast. Mas eu falo pro Jota, Jota, inteligência artificial é um negócio que não é de hoje. Inteligência artificial, Isaac Asimov, quando escreveu o livro Eu, Robô, depois virou filme com Will Smith, ele em 1929 ele falou, uma tecnologia autônoma irá cuidar do planeta, está no livro dele, e eu chamo isso de inteligência artificial, acho que está na página 35 do livro, já li umas 2 vezes esse livro. Tá? Então, essa colocação foi feita em 1929. O estresse da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial já estava nos computadores antigos da NASA na década de 60, 70. E a gente está em 2025, 60, 70 anos depois, dizendo que a inteligência artificial é a tecnologia que vai romper as barreiras hoje do que as pessoas querem, do que as empresas podem fazer das entregas. Você vai falar isso, a gente já vai percebendo que não é. Não é. Mas assim, é uma tecnologia hoje que é muito importante a gente estar por dentro, entender, porque depois disso, o que será que vem pela frente? Será que a inteligência artificial não vai criar outras tecnologias? Exato. Cara, eu sou de uma época que eu vendi apartamento dentro de joguinhos sociais do Facebook. Quem fez isso na vida? Eu fiz. Então, quando eu olho para trás, lá em 2010, 2011, eu entrava no Facebook, colocava um banner do meu produto naquele Farmville e vendia apartamento ali, porque as pessoas iam coletar cenourinha, clicava no banner e caía num chamado nos meus corretores online. E os meus corretores online já sabiam, veio do Facebook, a URL parametrizada já dizia, veio do Facebook e tal, assim. Aí eu pergunto, quem hoje está fazendo algo assim? Eu já inovava em 2010 dentro de uma plataforma que ela é aberta para todo mundo. Aí você pergunta para o incorporador, diz assim, qual é a sua próxima inovação? Sabe o que o cara fala? Eu vou fazer o prédio mais alto do Brasil. Vá pra... Sabe, né? E o legal disso que você comentando é assim, que a tecnologia nasce e morre hoje em dia, muito rápido, né? Coisas que eram inovação, você está falando de usar os banners, eu falo assim, cara, hoje não se aplica mais daquela mesma forma, não capta mais, e aí você vem para esse ambiente que nós estamos vivendo hoje. Mais cedo a gente estava discutindo aqui com um empreendedor, falando sobre o corretor aprender a fazer o SQL, fazer o tratamento do lead. Não precisa mais, esquece, agora já passou seu tempo de aprender. Sim. Agora a gente cria um agente, programa um agente, pluga ele ali no API, ele vai fazer o filtro para mim. Digo mais, a gente estava quase aprendendo a fazer, a IA veio e não faz mais. Agora mas Renato, isso é um perigo.
Isso é um perigo. Quando você terceiriza a sua inteligência e sua força de trabalho para uma tecnologia, você se torna um profissional sem conhecimento de mercado. E aí foi onde a gente chegou. A gente chegou nessa questão, nessa ruptura. Porque vão existir dois movimentos aqui. Os que são realmente capacitados e vão entender que eles precisam ser mais inteligentes ainda para programar esses agentes, essa inteligência, e os que vão ser reféns. Exato. Né? Exato. E a gente sabe que a grande maioria vai ser refém, que é sempre assim, a massa segue o que é mais fácil. Aí assim, quando a gente fala de corretor de imóvel, a gente tem que voltar algumas casas nesse jogo, né? Vamos entender que a barreira de entrada hoje para ser corretor de imóvel é muito baixa. É muito baixa. O cara faz aí o TTI, daqui um tempo faz o estágio, depois do estágio ele pega a carteirinha do Cresce, ele já se diz como um vendedor de imóvel. Na verdade, não vende, corretor não vende. Corretor é responsável por fazer uma transação, uma intermediação. Ele não é vendedor, ele é responsável por fazer uma intermediação imobiliária. Então, assim, quando você tem uma barreira de entrada muito baixa, você coloca muita gente no mercado que, eventualmente, vai se preparar no dia a dia. Não vai chegar para o mercado preparado. E quando você tem uma tecnologia tão potente como essa na mão desses caras que ainda precisam se qualificar e se preparar, é aí que você, Cleberson, torna nas duas vias. Ou esse cara já vai para essa tecnologia sabendo que ele precisa estudar mais do que a tecnologia oferece, e aí os estudos dele vão ser outras coisas. Vai ter que estudar finanças, vai ter que estudar marketing, vai ter que estudar comportamento de consumidor, vai ter que entender de mercado, de flutuação de índices, de riscos políticos, riscos econômicos, e vai ter aquele outro lado do corretor que diz assim, agora eu vou vender que nem água, porque eu vou pôr uma IA lá programando para mim e acabou. Cara, a gente vai criar uma legião de pessoas assim, despreparadas mesmo. Mas se a gente pensar, eu olho para as redes sociais, a tecnologia nasce e morre porque sempre alguém inventa alguma coisa porque ela abre um gap para outras coisas. Claro. Então, vamos imaginar, quando o Facebook veio, todo mundo usava o Facebook, não tinha o Instagram ainda como veio. Uhum. Aí veio o Instagram, que era só um painel de fotos, e a gente começou, ninguém usava porque vai ficar postando foto da vida ali. Aí botaram o Stories, que depois veio do Snapchat, que mataram o Snapchat para botar aqui, começou a funcionar muito, muito bem. Aí o Stories foi até para o WhatsApp, você tem essa conexão hoje. Quando esses movimentos acontecem, eles geram precedentes para outros movimentos futuros, que vão abrir janelas que cabe a nós olhar. Então, quando eu falo que a massa começa a usar, mas começa a cansar, a mente cansa. O corpo começa a cansar da dopamina barata. Ele fala assim, eu quero, tô ali. Só que chega uma hora que quem é inteligente, que cria o novo mercado, o meta da vida, que está olhando para a próxima tecnologia, ele vai abrir um buraco ali na frente, porque ele fala assim, cara, não dá mais para concorrer, eu preciso criar alguma outra coisa aqui, porque já não está consumindo mais, o consumo ficou... Então sempre vão existir coisas, eu acredito nisso, que vão romper essa barreira. Eu acho que a provocação dessa mesa, e a provocação para o mercado imobiliário, seja incorporador, construtor ou corretor, é você parar hoje, olhar o seu produto e pensar assim, o que eu não estou fazendo nele que a repetição não é suficiente. Mas isso é o belo da mudança. E a mudança tem a ver com a inovação, como eu já falei aqui para vocês. Se a gente puder voltar nas aulas de biologia e falar de Charles Darwin, quando ele criou o processo de seleção natural, ele falou os mais fortes sobrevivem. Ele quis dizer o seguinte, aqueles que conseguem se adaptar às mudanças é que vão continuar. A gente está replicando um modelo de milhares de anos. Só que antes a gente replicava o modelo na espécie humana. Agora a gente está replicando o modelo da espécie humana com o uso da tecnologia. Exatamente o que você falou. Quem está enxergando um passo à frente está fazendo o processo de mudança. E está trazendo outros juntos. Só que aquele que dá o passo da mudança é aquele que vinga. O que vem por trás precisa comer muita grama para chegar no mesmo lugar. No mesmo nível. Então, assim, cara, eu comecei a minha vida dentro do imobiliário fazendo marketing quando nem existia marketing. Eu sou de Campinas. E em 2000, quando eu entrei no mercado, eu já tinha uma faculdade de engenharia. Eu estava entrando numa faculdade de administração de empresas. Eu fazia uma outra atividade profissional. Cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu vou encerrar isso que eu faço. E você, como conhece muita gente em Campinas, me arruma um emprego. Ele falou, mas você quer trabalhar do quê? Eu falei, quero trabalhar na construção civil. Sou engenheiro e tal.
Falou, tá bom. Falou lá com 2, 3 amigos, um deles me chamou e falou, tá vendo aquela mesa no canto, aquela cadeira? Senta lá e vai fazer marketing. Falei, porra, marketing? Que negócio era construtora? Pô, já chamava de marketing, já tava bom, já tava evoluído. Sim, tava bem evoluído. Mas, pô, eu quero ir pra obra, eu quero fazer cálculo estrutural, eu quero pensar em mecânica dos fluidos, eu quero levantar uma casa. Não, você vai sentar ali. E aí eu fui entender que o que eles chamavam de marketing, Renato, é algo que vai ferir o seu coração, na hora que eu falar. Era comprar página no jornal, spot em rádio, televisão e fazer folheto para o corretor entregar no semáforo. Comprador de publicidade. Sabe, eu falava assim, caralho, eu vou ter que pensar nessas coisas, mas fiz isso com muito prazer. E ainda falo que hoje não sabem fazer uso dessas mídias tradicionais de forma estratégica. Sim. Vamos para o digital, abandona o velho. Cara, abandonar o velho é o pior tiro que você pode dar no pé. Porque muitos dos clientes compradores que a gente tem hoje, eles são 360, eles estão rodando. Multiplataforma, Ele pega o panfleto ali no semáforo, ele vai no teu Instagram, ele gera o lead na campanha do Google que você faz, mas ele está no jornal. E a gente fala muito sobre isso aqui, que o lançamento, ele é movimento, e como que você faz um movimento se você só está pegando as pessoas que estão com a cabeça baixa, se você não está pegando o cara dirigindo, você não está pegando o cara escutando música, você não está pegando o cara sentado no sofá de casa. O lançamento, ele precisa do 360. E aí você concorda comigo que o corretor está muito preocupado num único canal quando ele deveria olhar para todos os outros? Exato. E a gente está esquecendo o princípio básico do nosso mercado, que é reconhecer as estratégias utilizadas pelas empresas de publicidade, pelas empresas de marketing, pelas incorporadoras, e tá assim, tecnologia resolve o meu lado, não é ali. E depois, 10 anos depois, eu vim para São Paulo, 8 anos depois eu vim para São Paulo, e tô aqui até hoje. Eu vim participar de uma operação que foi a maior do Brasil ali em 2009, com vendas de 9 bilhões de VGV num ano único. Hoje, isso aí já é extrapolado, mas naquele ano foi a maior operação imobiliária do país. E eu percebi o seguinte, me colocaram numa cadeira chamada Inovação e Projeto. Falei, porra, o que é inovação e projeto? E eu fui comer grama para entender o que era inovação. O pessoal gosta de botar umas cadeiras diferentes, então, assim, pra você... Mas aí que tá, Renato. Eu gosto de conversar com todo mundo e aproveito aqui a audiência de vocês para dizer que, assim, eu me formei nas melhores escolas do mercado imobiliário. Porque eu fiz antes o que todo mundo está fazendo hoje. E eu tive pessoas que me ensinaram o que eu faço hoje lá atrás. Legal. Então, quando a gente fala do marketing, porra, se o cara não tivesse me colocado para comprar jornal, eu não saberia fazer marketing hoje. Com as ferramentas da atualidade. Quando eu fui para essa operação que falaram assim, você vai cuidar da inovação da empresa, só que sabe qual era a maior inovação que eu fiz naquele ano? Foi colocar um tablet no stand de vendas para as pessoas clicarem se gostou do atendimento do corretor. Porra, aquilo saiu no jornal, Folha de São Paulo, Estadão. Mas naquele ano era inovação. Era inovação. Cara. Então, dali é o que eu digo para todo mundo. Olha para o seu passado e aprende com o que você já fez. Se você errou, melhora. Se você acertou, melhora. Porque o teu passado te ensina muita coisa. E o que eu estou vendo hoje na força de venda que está aí hoje, você fala de corretores, é que tem muita gente com mais futuro e com pouco passado. O nosso mercado depende de profissionais que têm 3 coisas. Conteúdo, conhecimento e calo. Se te faltar um dos 3, não entra nesse mercado. Porque esse é um mercado difícil de atuar. É muito difícil. É legal você trabalhar dentro de uma empresa com ar-condicionado, cafezinho e água a todo momento. Mas é muito difícil o cara começar a vida e estar lá na rua, na padaria, entregando folheto e todo mundo passar e pegar e alguns dizerem não para ele. Ele vai falar assim, porra, mas que merda que eu tô fazendo na vida? Sabe? Então assim, a gente precisa criar casca. É legal você falar isso, porque só quem fez sabe, sabe a importância. Porque eu já cansei de ver em lançamento onde tivemos que usar de estratégias antigas por conta do perfil da praça. E Sim. O corretor falava assim, eu não vou entregar panfleto. Eu não vou fazer porta a porta, não. Imagina que eu vou ficar rodando aqui no centro entregando esse material. Não funciona isso mais. Será que você... Ouvindo, né? Será que você não vê que hoje tudo é digital? Não. Né? E assim, não é que nós vamos negligenciar o digital, é que ele não entende a sincronia das ações. E tem mais, Kleber. Eu vou te falar, desculpa. Vai lá, Renato, vai lá. O Brasil é tão grande, o negócio é tão amplo, que aí você vai pegar uma realidade que é nossa, loteamento, por exemplo.
Em cidades de até 150 mil habitantes, se você não tiver força de venda PAP, esquece, tu não lança o loteamento. Exato. Talvez em Campinas e em São Paulo, quando você fala disso, o cara, pô, não, mas é mais digital. Mas em outras praças, eu já chego lá, a primeira estratégia de marketing é, quem vai vender, amigo? Quantos são? Deixa eu ver a qualidade dos caras, beleza. Aí agora nós vamos montar material de apoio para esses caras. É isso aí. E tem gente que acha que isso morreu, mas não morreu. Não morreu não. Depende do lugar, depende da estratégia. E há tecnologia nisso. Houve aprimoramento também. Não, e eu me lembro muito bem quando eu comecei a minha carreira, minha vida no setor de construção civil primeiro, para depois ir para imobiliário, são coisas diferentes, né? Construção é olhar o canteiro. Imobiliário é olhar a venda, a locação, né? São coisas muito diferentes, que tem o mesmo ativo, que é o imóvel. Né? Mas quando eu comecei a falar sobre isso, comecei a entender sobre isso, uma coisa sempre me incomodava, que é, por que a gente continua empilhando tijolo? Porra, será que não dá para fazer algo diferente? Voltar na nossa conversa de bastidor aqui, Cleber, que a gente está falando a casa do futuro, o imóvel do futuro. Hoje a gente começa a entender o seguinte, quem está mais atualizado no nosso mercado não são as pessoas que fazem parte do mercado, são as empresas que desenvolvem soluções para esse mercado. Então a gente saiu lá de trás na construção caverna, madeira, palha, como eram as casas feudais na época lá, para você vir para construções em pedra, para depois você descobrir o cimento, para você criar casas, imóveis, apartamentos, prédios e tudo baseado no tijolo, para hoje você começar a ver uma volta no passado e ter construções sustentáveis feitas de madeira, aí você tem o steel frame, e vou mais além. Em 2022 eu fui para Israel, fiquei 10 dias em Israel passeando por hubs de inovação, conversando com universidades, com empresas de construção, Construtex e PropTex, entendendo o que os caras estavam fazendo lá. E eu me lembro que eu estava na Universidade de Jerusalém e tinha um grupo de engenheiros apresentando para nós o que eles já estão pensando em fazer de material construtivo. Tijolo feito de sal. Aí eu fiz uma pergunta, acho que foi a minha esposa que fez uma pergunta, mas por que o tijolo de sal? A engenheira que estava apresentando para nós disse assim, existem duas coisas que poluem o planeta. Primeiro, é resíduo de obra. Segundo, é o sal, produzido que não tem absorção pela quantidade de pessoas no planeta. A gente não consegue absorver toda a quantidade de sal produzida. Aí eles disseram o seguinte, nós vamos resolver 2 problemas em um. Vamos fazer tijolo de sal. Cara, simplesmente eu peguei o tijolo, eu lambi para ver se era salgado, e era salgado, na frente de todo mundo. Eu falei, não acredito nisso. Peguei o tijolo, lambi, falei, porra, é salgado mesmo. Ela falou, então, esse sal, ele é tratado não de forma química, eu não me lembro o tratamento que eles deram lá, mas ela disse, o sol não desgasta, a água não desgasta, e ele tem uma dureza, uma resistência muito parecida com o tijolo de concreto. Então, pô, os caras lá já estão construindo com sal e estão olhando para o planeta, para limpar o planeta. Quando chega, Cleberson, para um incorporador amigo teu e fala assim, vamos fazer uma casa de sal? Ele consegue fazer steel frame, imagina. E aí, sabe o que me faz lembrar sempre esse exemplo? Que é o seguinte, eu viajo muito, eu gosto muito de viajar. Eu estive no deserto do sal, lá na Bolívia. Eu me hospedei num hotel feito inteiro de bloco de sal. Vocês devem saber que existe. Uhum. Pois bem, se lá na Bolívia, precário do jeito que é, os caras construíram um hotel de sal, o que está faltando para o nosso incorporador? Não precisa construir em sal, tá? Incorporador e construtor, não precisa. Mas o que está faltando para esses caras dar o estalo, virar a chave aqui e falar assim, pô, eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Porque se eu continuar empilhando tijolo, areia e cimento, um dia vai aparecer alguém que vai fazer a mesma coisa que eu faço de forma diferente, com mais rapidez e com uma entrega muito melhor que a minha, e vai tomar parte do meu mercado. E cara, eu bato nisso em todas as vezes que eu estou sentado à mesa com incorporadores. E quando eu saio do país com incorporadores, que eu tenho um projeto que eu saio, vou para Miami apresentar o que está sendo feito lá hoje em termos de altíssimo luxo, do luxo mesmo imobiliário, e eu mostro para os incorporadores, eu falo, tá vendo, você escutou? Você viu o que os caras estão preocupados? Você viu qual que é a qualidade de entrega dele? E eu escuto dos incorporadores, cara, eu entrego a parede torta, eu entrego a parede sem massa. Eu falei, aqueles também entregam a parede torta. Mas a percepção do cliente deles é outra. A sensação do cara aqui hoje é que assim, eu vou comprar um empreendimento da incorporadora X porque ela conseguiu entregar aquilo que faz sentido para mim.
Não aquilo que você está entregando lá em Goiânia, em Belém, em São Paulo, em Belo Horizonte, em João Pessoa, que é o mais do mesmo. E você está pegando um público qualquer. O cara está se conectando de forma emocional com aquele cliente, entregando para ele coisas que ele não percebeu, mas que faz ele tomar a decisão de compra. Então, assim, lá fora, o pensar da incorporação imobiliária e da construção já é outra. Os caras já estão olhando para a tecnologia embarcada no imóvel. Os caras já estão olhando para processo construtivo, já estão olhando para materiais de construção diferentes, já estão olhando para uma esteira de venda completamente diferente. E a gente está aqui batendo bumbo igual a gente fazia na década de 80. Vamos inverter essa balança aí, Zanotto, vou te provocar. Você viaja muito, você vê muita coisa lá fora que a gente não faz aqui. Mas eu tenho certeza que você vê lá fora coisas que a gente faz aqui muito bem feito também, que são qualidades e vantagens competitivas do nosso mercado que você não enxerga lá fora. O que é isso? Ou não tem? Não tem, ou se tem. Ou se tem. A diferença do que eu enxergo que acontece lá fora porque a gente faz aqui no Brasil vai muito do que você faz, Renato. Nós somos muito mais criativos do que fazedores de negócio. Lá os caras pensam em negócio. Eles não ficam floreando. Faz o simples. Faz o simples. Cara, você quer é isso. Aqui a gente cria toda uma camada que é importante. Sim. E que não pode faltar, porque o nosso cliente Brasil, ele precisa disso. Você cria todo um arcabouço de criatividade, de materiais, de distribuição. Sabe, assim, em termos de publicidade e propaganda, nós somos muito melhores do que os caras lá fora. Só que aqui a gente erra em negócio. Eu tô pensando aqui, os caras são tão criativos que não dão conta de entregar. A gente vê tanta coisa bacana, mas na hora da entrega acabou que a gente não é nem inovação, a promessa foi maior do que a entrega. É que tem um negócio chamado, que o Renato domina mais que a gente aqui, que chama storytelling. É maravilhoso. Se você não sabe contar uma história, não vem para esse mercado. E quando eu falo de contar uma história, é você não enganar. É você realmente conectar a pessoa àquilo que você está entregando. Contar a verdade de uma forma bonita. De uma forma bonita. Mas, infelizmente, no mercado da incorporação tem gente que conta mentira. E aí a entrega é diferente do que o cliente imaginou. Existe o corretor que compra errado a ideia e vende errado. Existe o corretor que muda o storytelling e vende errado. Existe uma série de coisas erradas. Mas, assim, o storytelling vende e pode virar uma puta experiência ou pode virar um baita... No Brasil, infelizmente, a gente se defende pela própria cultura, né? Você fala assim, nós somos assim, nós somos de um jeitinho. Então, eu me defendo com aquilo que é uma retórica antiga, ao invés de eu olhar para o bom e falar assim, cara, eu entendo que assim é desse jeito, mas eu posso entregar aquilo que eu estou prometendo com excelência. Um pouquinho a mais, não precisa ser exagerado. E acaba que quem faz isso, um pouquinho a mais, ou 1% todo dia, esse cara se destaca. Mas é isso que eu quero encontrar, entendeu, Cleverson e Renato? Uma das coisas que eu faço muito nas minhas andanças pelo Brasil é encontrar incorporadores. Olha que eu conheço muito incorporador, cara. Conheço incorporador de norte, sul, leste, oeste, centro-oeste. Conheço incorporador de tudo quanto é lugar. Converso com um monte. Eu tenho, assim, uma lista de mais de 700 incorporadores que eu falo no ano. Às vezes, todo ano eu repito conversas com incorporadores que eu já conversei. E eu quero entender o que esses caras estão fazendo, porque eu preciso desse incorporador que está se atualizando 1% a mais. Eu preciso desse cara. O nosso mercado, na próxima década, ele vai ser um mercado dos incorporadores que se prepararam para a mudança. E você vai ver muita gente saindo do mercado com empresas muito conceituadas falando, acabou para mim. Que aconteceu, e o cara que não acredita nisso, isso aconteceu na pandemia. Porque assim, eu lembro até a pandemia, na época eu trabalhava mais com imobiliários do que com lançamentos. Mas assim, eu tinha, vou falar um número aproximado aqui, metade das imobiliárias estavam bem posicionadas no digital, trabalhando forte, mesmo que não estivesse funcionando tão bem assim. E a outra metade falava, não, isso aí não esquece, não dá certo. Aí veio a pandemia. Sim. E aí os caras que estavam lá machadando digital fizeram o quê? Bum! Decolaram. É a mesma coisa que eu acredito na incorporação que você está falando. Sim. Entendeu? Então tem um cara que está se preparando agora, tal, e que daqui a pouco ele arranca muito em pouco tempo, e o cara que estava aqui, não, Ctrl-C, Ctrl-V, isso aí não funciona, o Zanotto é maluco. Você falou a frase que eu escuto semanalmente, que o Zanotto é maluco.
É que assim, uma das coisas que eu prezo muito, e eu acho que pode ser um exemplo para todo mundo que está ouvindo a gente, uma coisa que eu prezo demais é relacionamento. Relacionamento. Eu sou uma pessoa que assim, estou há 25 anos nesse mercado. Eu nunca escutei ninguém falar mal de mim, mas eu escuto o cara falar, Zanotto, você é maluco. O cara me conhece. Só que assim, eu respeito a forma dele pensar, assim como ele respeita a minha forma de pensar e a gente se conecta. Tá tudo bem. E onde eu passo, por onde eu vou, nesse país todo aqui, as pessoas olham pra mim e falam assim, pô, esse é o Zanotto, cara, gente boa pra cacete, tô sempre conversando, tô sempre falando. Então não tem ninguém que tem uma vírgula pra falar de mim. Felizmente, não tem uma vírgula pra falar de mim. E aí, Renato, esse é o ponto mais importante que eu acho que o nosso mercado precisa aprender mais com tudo que já foi feito, que é um bom relacionamento leva você a grandes entendimentos. Sim. E novas percepções. A gente está conversando aqui. Eu estou te vendo pessoalmente pela primeira vez, Renato. Igualmente. Cleberson já cansei. Não, eu te vi em evento já. Eu te vi no palco em evento, eu já te vi. Ó, tá vendo? Ele me viu antes de eu vê-lo, tá vendo? Então nosso relacionamento começou lá atrás e tá firmado aqui. E o ruim é que a responsabilidade sua é maior. Bom, eu nunca fugi da responsabilidade, né? Eu tô sempre aí. E você sabe que eu tenho visto... E eu não falei que você era maluco. Eu falei assim, interessante esse maluco aí, ó. Interessante, não. Eu só pus o interessante na frente. Mas olha como é que mudou o storytelling. Mudou o storytelling, porque você jogou para um lado positivo da coisa. Só mudei o maluco de lugar, cara. E você sabe que assim, Renato, é muito legal ouvir isso de você, porque, cara, assim, eu sou um cara que estuda. Vocês não sabem os meus bastidores. Mas antes de começar o meu dia, as 2 primeiras horas do meu dia é muita leitura, muita pesquisa e muito entendimento do que está acontecendo. Depois vai começar meu dia, lá pelas 9 da manhã, 10 da manhã. A primeira reunião que eu faço começa às 10. Antes das 10 eu não trabalho porque eu estou lendo, estou a minha estudando. rotina. Coincidentemente é a minha rotina. Pois bem, e a gente está certo. Desculpa os outros, mas a gente está certo. Eu chego no escritório 9h30, 10 horas. É assim. Mas eu acordo às 6, 5 Acordo às 6 e começo. Sabe, faço tudo o que é preciso fazer. Aí vou para minha leitura diária. Em casa nós lemos muito livro. Então, assim, a gente compra livro de tudo. A gente está lendo... O nosso repertório é muito grande. A gente lê ficção, romance, lê técnico. A gente vai para os artigos de internet, lê todos os reports de mercado. Assim... Então, porque eu e minha mulher somos de mercado imobiliário, então a gente vive isso há mais de 20 anos. E a gente tem uma responsabilidade de passar conhecimento para essa turma aí, que o cara que me vê no palco, como você já viu, acha que eu sou palestrante. Mas eu nunca me chamei de palestrante. Eu sou um cara que conhece de mercado e distribui conhecimento, porque depois aqui no meu background aqui, eu estou ajudando a incorporadora a pensar produto, eu estou desenvolvendo empreendimento em Belém, estou desenvolvendo empreendimento em Buriti, loteamento lá em Buriti. Eu estou desenvolvendo empreendimento em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Só que as costas aqui a galera não enxerga. E não sabe o que está acontecendo no dia a dia. Cara, são 25 anos preparando um mercado futuro. E quando eu falo preparando o mercado futuro, é que eu quero pegar todo mundo e dizer assim, você lembra o que eu falei há 5 anos? Olha acontecendo agora. E eu já ouvi de muitas pessoas falar, Zanotto, a primeira vez que eu vi você palestrar foi em 2014, eu achava que você era louco, que você não sabia o que você estava falando. Estamos em 2019, aquilo que você falou lá em 2014 está acontecendo agora, e você falou, daqui 5 anos se prepare e tal. Então, a minha posição hoje é uma posição muito difícil de manter. Porque ser o primeiro é fácil. Ser relevante é o mais difícil. Que incorporador é relevante hoje? Pega o mercado comparador de produto imobiliário, de mercado primário, e diz assim, de quem que você comprou esse apartamento? Cara, não sabe o nome da construtora. Confunde com o nome da imobiliária, porque tem um corretor ali representando uma imobiliária que você acabou fazendo um pós-venda melhor com ele que o incorporador. E se esse corretor não sabe vender o produto do incorporador? E se esse incorporador não prepara a força de venda para ter o mesmo discurso? Porque lá dentro da incorporadora, quando foi pensado o projeto, os caras alinharam toda a estratégia, todo o conhecimento em cima daquilo que eles estão produzindo, por que eles estão fazendo aquilo, tem um conceito, tem um brand por trás daquilo. E aí, se esse incorporador não consegue distribuir a mensagem correta para a força de venda não vai conseguir passar para o consumidor exatamente o que foi pensado. Então, por que hoje tem muita gente que compra e daqui 5 anos, quando recebe, fala assim, porra, mas isso não faz mais sentido para mim? O produto está muito perene hoje, assim, mas ao mesmo tempo ele
é degradativo. Se você não pensar bem, o produto aqui, o prazo nosso entre desenvolver, aprovar e viabilizar o projeto, botar ele em pé, é muito longo no Brasil, né? E o imóvel, ele exige isso também, mas 6 anos no mercado é muito tempo. É muito tempo. E tem mais, eu vou te falar um negócio. Se hoje eu fosse incorporador, se eu começasse hoje uma função de incorporador, a primeira coisa que eu faria era pensar um produto que levaria 6 anos para entregar, mas com vida útil de 100 anos. O que eu vou entregar nos próximos 100 anos aí? Que isso vai se tornar sempre vai ser um produto atual. Cara, a gente tem um desafio de... Eu lembrei de um evento que a gente estava, não sei se você lembra, que a gente fez, o pessoal pediu para a gente fazer um círculo e extrapolar o que seria o... Viaja, lembra? Viaja. Se você fosse fazer um produto agora, para daqui a 10 anos, o que não existe que daqui a 10 anos ia existir? A gente tinha que escrever. Aí o cara piorou. Ele falou assim, tá bom, você chegou aqui, agora imagina daqui a 20 anos o que não existe. Eu lembro que a gente chegou na mesa lá a criar os prédios sem elevadores. Sim. Os prédios sem elevadores. Ah, mas por que sem elevador? Porque você vai subir via drone. Né? O drone que vai subir. Aí você vai falar assim, mas você não precisa de... Se não tem elevador, não precisa de estacionamento. Aí foi criando-se os produtos. E hoje, ontem a gente estava vendo no celular uma pessoa voando com um sapato que não tem mais. Sim. Então, assim, não é nada... Parece maluco, mas não é nada impossível. Então eu vou dar um exemplo para vocês que está acontecendo comigo nesse momento. Região norte do país, eu estou desenvolvendo um empreendimento de altíssimo padrão. Desculpa, eu não posso falar o incorporador e nem a cidade. Eu tenho um NDA. Que pena. Eu tenho um NDA assinado, mas de janeiro vocês vão descobrir. Se você estiver me seguindo, Renato, Kleber, vocês vão, que eu vou publicar isso. Esse incorporador, quando me procurou, ele viu uma postagem minha no Instagram e falou, cara, eu preciso falar com você sobre isso. Ele veio me buscar por assinatura de marca. Falei, tá bom, vamos sentar, vamos conversar. Primeira conversa que a gente fez foi online. Escutei mais do que falei, ok, beleza. Aí nos encontramos no Rio de Janeiro, num evento que eu fui fazer uma palestra no Rio Construção Summit, foi agora em setembro. Encontrei com ele lá e ele falou assim, você falou lá, a gente precisa voltar a conversar. 2 dias depois ele estava em São Paulo, saímos do Rio, a gente estava em São Paulo, sentamos num café, ele me apresentou o projeto todo, eu falei, cara, eu quero isso para mim. Fechamos um contrato, desenvolvendo uma consultoria para ele. Sabe o que ele pensou? Olha a cabeça desse incorporador. Enquanto os outros estão pensando no elevador para subir produto, lixo, essas coisas, para pôr ali dizendo que isso é inovação, ele pôs um local para descer eVTOL, aquele drone tripulável que a Embraer está fazendo. Já está no projeto do cara. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, amigão, você está 20 anos na frente do mercado, vamos pôr isso aí como um grande benefício para quem comprar esse seu apartamento. Porque ele falou assim, cara, você imagina que ele vai pegar o eVTOL dele aqui, ou um que eu vou deixar compartilhado, ele comprou esse apartamento, ele vai sair com o eVTOL, vai até o litoral do meu estado, onde ele vai ter ali um beach club feito para ele vai e volta em 2 horas. Falei, cara, que incorporador faz isso? Assume risco para encontrar um processo de inovação. E a gente está pegando algo complexo, mas vou pegar experiências que eu já tive, que é simples e que vai muito na mão do que você está falando. Eu lembro em 2016, quando eu peguei um projeto, que agora foi entregue agora 2 anos atrás, 1 ano atrás, e a gente foi a primeira empresa a criar todo um processo digital de captação de lead, de tratamento e de fazer todo o processo de venda 100% digital. Sabe o que aconteceu com a gente? Porrada do corretor. Não, você vai roubar nosso cliente, nós não vamos usar isso aqui. Eu fiz a página para o corretor, botava tudo certinho, o corretor não quis usar. O produto foi ser lançado no finalzinho de 2019, mas a gente já tinha desenhado todo o processo, a esteira, feito todo o meet. Aconteceu em 2021? Crise, eu ainda tinha estoque naquela unidade. Primeira venda do estado feita 100% digital foi desse empreendimento, porque ele estava preparado para usar aquilo lá. Aí eu vou avançando um pouquinho mais. Em 2023, nós fizemos um projeto lá em Brasília. Nós somos o primeiro a anunciar uma venda 100% com criptomoeda. 100%. Criamos uma estruturação para vamos vender. Fizemos a venda para um americano 100% digital com criptomoeda.
Funcionou? Funcionou. Teve aderência? Não. Estamos em 2024 para 2025. Mas eu ainda acredito no que foi feito. Claro. Porque a gente ensaiou algo que já é o futuro. E eu vejo também, eu falo isso muito com o incorporador, com o loteador, isso vale no marketing, vale na concepção de projeto muito, porque às vezes você vai falar com o cara, pô, tem um projeto lá na Cidade do Norte, o cara fez isso, pô, isso é viagem. Pô, tem um projeto em Balneário que os caras já fizeram isso aí não existe. Eu falo, cara, do mesmo jeito que para o carro existe o salão do automóvel, que você tem carros conceitos que nunca vão ser lançados, mas que trazem ideias, que dali é depurado o que vai ser efetivamente lançado num outro modelo. Eu falo que o cara tem que estar com o peito aberto para receber, maturar, e talvez o que você falou, lá no interior do Nordeste, naquela cidade, aquela inovação não cabe, mas uma inovação oriunda daquela, ou parte daquela inovação. E às vezes eu vejo o cara isso, mas isso aí é só lá. Eu falei, calma, cara, olha para isso como... Eu já falei isso aqui na mesa, eu falei, olha para isso como salão do automóvel. Sim. Olha para isso como um negócio que não é isso que você vai pegar e fazer, mas através disso você vai enxergar outra coisa. Aí, concluindo, Zanotto, a gente, depois, no outro projeto, a gente inovou mais ainda. A gente lançou o primeiro bairro planejado para 20 anos, que tem drone ponto. Ou seja, ele já tem um lugar, tá pronto. Se você for lá, vai ter a base, vai ter a estrutura. Todo mundo olhou e falou assim, cara, por que vocês estão fazendo isso? Quem vai usar isso aqui? Só que quando a gente desenhou, do mesmo jeito que eu propus para você aquela mesa redonda, a gente sentou com um monte de pessoas e falou, o que está acontecendo agora que ninguém está falando? Na época, o iFood tinha feito a primeira entrega na região de Brasília, ensaiado para lá. Falei assim, cara, vamos aproveitar isso, vamos pegar esse hype da informação, mas vamos criar uma coisa que é tendência, porque nós vamos criar uma vitrine para lá, mas ao mesmo tempo você cria a preparação, porque o nosso projeto é para 25 anos. Então, deixa eu complementar aqui rapidamente com o que vocês dois estão falando, que conforme o Cleverson foi falando, eu fui trazendo experiências práticas. Eu entrei para trabalhar com internet no ano 2000, quando o Brasil tinha 2 milhões de usuários. Em 2020, o Brasil alcançou a marca de 200 milhões de usuários de internet. Imagina. Olha só o que aconteceu em 20 anos. Eu comecei lá com 2 milhões, a internet era mensagem de texto, não existia muita coisa. Comecei ali a falar com o cliente via SMS, era na unha, 1 por 1, assim, não tinha disparador de SMS como a gente tem hoje, enfim, muita coisa mudou. Se eu tivesse lá atrás o que a gente tem hoje, cara, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, estaria bem longe. Seria o Elon Musk. Porra, ia ser o dono do mundo. Mas brincadeiras à parte, 10 anos depois, vamos dar recorte de 10 em 10, tá? 10 anos depois, em 2010, a internet do Brasil, se não me falha a memória, tinha ali perto de uns 25, 30 milhões de usuários. Foi quando eu comecei a vender joguinho social do Facebook que eu comentei aqui com vocês. Você falou de venda 100% online. Na incorporadora que eu trabalhei em 2010, 2011, a gente fazia venda online assim a todo momento. E o meu departamento de e-business respondia por 42% do faturamento da companhia inteira. 42%. Então faz uma conta aí, naquele ano de 2010, quando a gente fechou o ano fiscal, a incorporadora faturou 1,2 bi. 42% de 1,2 bi dá quanto? Só no online. Olhei para aquilo e falei, cacete, esse negócio aí é potencial. Chegou em 2020, quando entrou a pandemia, pegar o recorte aqui também que o Renato falou, a pandemia foi o divisor de águas para todos os mercados, né? Aí que você viu quem estava preparado. Aí você viu quem estava preparado. E quem não estava preparado gastou dinheiro com ferramenta à toa. Porque o cara que já veio ali entendendo as mudanças de mercado falou, então beleza, não vou poder visitar, não vou poder receber cliente pessoalmente, eu já tenho essa estrutura. Já tinha estrutura. Aqui. Vou usar o que eu já Ele só acelerou. E o cara que não tinha... Foi correr atrás para testar. E daí não tinha disponibilidade, todo mundo estava querendo? Não. Aí em 2023, quando voltou presencial, um incorporador me chamou em Aracaju e falou assim, o que eu tenho. Eu falei assim, joga tudo fora. Um monte de coisa inútil. Muita coisa inútil. Né? Você tem aí 17 mil reais de custo por mês com ferramenta e você usa quanto? Não uso 10% disso. Eu falei, joga fora. Não rasga o seu dinheiro, cancela tudo isso. Ele foi lá e cancelou tudo, eu montei toda uma estrutura para ele. Falei, agora navega, vai embora. Agora vai, porque você não precisa de tudo isso. Então, esses ciclos de mercado, cara, a gente já passou de um ciclo de mercado que era produto, que o mais importante era ter produto imobiliário.
Aí a gente veio para um ciclo de mercado que todo mundo chamava de informação. Quem tinha informação era o rei do mercado, então você tinha que correr atrás de informação. A gente já passou disso. Aí a gente veio para um outro ciclo de mercado que antevê a informação, que é dado. Aí começou aquela coisa, quem tem dado tem tudo, não sei o que, não. Petróleo. Dado é o novo petróleo, né? Porra, mas espera aí, como que a gente passa de um ciclo de informação antes de ter o ciclo dos dados? Isso já deveria ser atrelado, né? Ou algo antes. Aí quando você faz um paralelo com as empresas de tecnologia, a empresa de tecnologia gera dado, não gera informação. Então o mercado de tecnologia estava muito à nossa frente. E hoje a gente vive, aí dizem que a gente está vivendo hoje no setor imobiliário um ciclo de experiências. Eu vou dizer para vocês o seguinte, esquece tudo isso que passou. A gente está vivendo um momento de inteligência emocional. O cara que consegue ter inteligência emocional é o cara que vai continuar no mercado. Que é o cara que consegue enxergar todo o processo de compra, todo o processo de pensar o empreendimento, tudo numa base chamada afetividade. E volta lá no Darwin. Se adaptar rápido. Que volta no Darwin. Então o nosso ciclo é infinito. Sabe aquele desenho do infinito? O nosso ciclo hoje no imobiliário é infinito. Por quê? Quando eu digo assim, esquece o que passou, eu estou dizendo para você o seguinte, volta e entende o que você fez, porque o ciclo é infinito. Hoje o que manda é inteligência emocional. E eu não estou filosofando, não é conversa de boteco, tá? Estou dizendo para você, você tem que ter inteligência emocional para entender se é momento de lançar, se é momento de comprar, se é momento de fazer a intermediação, se aquilo é responsável pelo teu resultado ou não. Cara, o nosso mercado vai passar por um negócio muito maior do que a gente já viu hoje. E quem chegou até aqui ouvindo o que a gente está conversando e entendeu tudo que nós três colocamos na mesa aqui, vai ficar na próxima década. Quem chegou até aqui e não entendeu nada do que a gente falou, escute isso aqui mais umas 3 vezes para poder pincelar alguma coisa, anotar no caderno, porque a próxima década vai exigir profissionais cada vez mais capacitados e incorporadores e construtores cada vez mais voltados à demanda e não a produto. Cara, que maluco inteligente. Acabei de... Você falando, eu peguei meu WhatsApp e te mandei um brief de um livro que eu estou escrevendo, que é só o resumo. Depois pra você dar uma olhada, que é muito alinhado com o que você falou. Eu acredito muito nisso, sabe? Você sabe, eu trabalho com profissionais hoje de 65, 75 anos, são os clientes que eu atendo hoje, e chega num ponto que a gente começa a perceber o que eles entenderam que é valor. Alguns a gente consegue ver que ainda não chega assim, porque a idade emocional desses caras não chegaram, mas aqueles que já chegaram no entendimento de que existiam outros valores, você começa a perceber que jogo eles estão jogando e que nós já deveríamos estar sabendo, porque quando você realiza tudo, se você chegar à pirâmide de Maslow, você vai ver que o último nível lá em cima é a autoestima, né? A satisfação da pirâmide, mas a gente conclui que não é mais a autoestima ali, é a autossatisfação. Boa. Eu estar satisfeito com tudo aquilo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo. Só que demora muito tempo para se ter isso. E quando nós vamos para a tecnologia, muitas vezes ela afasta a gente disso. Né? Porque a gente fica tão focado na inovação, no que vem depois, que a gente esquece do que é essencial agora. E assim, se a gente puder incluir mais um termo aí, mais um assunto dentro do que a gente está falando de inovação e tendência, a gente escuta muito falar sobre cidades inteligentes, né, smart cities e tal. Outro dia eu me deparei numa leitura que eu achei interessante o seguinte, a pessoa estava defendendo smart cities. Ela estava falando o seguinte, smart city traz smart people que gera smart money. Cidades inteligentes atraem pessoas inteligentes que geram dinheiro inteligente. Aí eu comecei a fazer um paralelo e pensei o seguinte, e se o incorporador começar a olhar mais para a cidade e menos para o umbigo dele e começar a criar honest city para atrair honest people, para atrair honest money? Assim, cara, para 30 segundos agora e pensa nisso. Se todo incorporador se preocupar com o desenvolvimento da cidade e não com a área dele, cara, ele vai criar um mercado mais honesto,
ele vai criar pessoas mais honestas. Eu não estou falando pessoas honestas do tipo assim, não vai cometer erros. Todo mundo vai cometer erros, mas o que eu estou dizendo de pessoas honestas é pessoas que se envolvem também com o empreendimento e com a melhoria da comunidade, do bairro, daquela rua. Produto moralmente adequado, produto eticamente correto. Com ética, né? Exato. E aí você vai ter um dinheiro muito mais honesto circulando ali e você ajuda bares, restaurantes, casas noturnas, tudo que você pode ter. Aí o ecossistema funciona. Aí o ecossistema funciona. Só que a gente está muito ligado no seguinte, não, a cidade precisa de tecnologia. Eu levanto a bandeira para os prédios mais como plataforma. Os produtos mais como plataforma. Né? Então ele vai ser base para o que vem depois. Exato. Né? É bem interessante. Mas para aí 30 segundos para analisar isso. Smart City atrai Smart People, que gera Smart Money. Honest City atrai honest people, que gera honest money, e esse ecossistema alimenta tudo que está à sua volta. Sabe por que eu estou falando isso, Renato? Porque eu acho um absurdo, cara, quando o incorporador compra um terreno e ele faz a calçadinha só em volta do terreno dele. Aí você vê o vizinho do lado, buraco na calçada, tudo fodido. Aí você para e pensa assim, por que ele não arrastou um pouquinho mais a pedra aqui? O que custava? O que custava? Daí ele sabe o que ele fala para mim? Não é meu, não vou cuidar do que é meu, do que não é meu. Cara... É muito olhar para um big e pouco olhar para o alto. Peguei essa visão. Tem alguns cases disso no Brasil. Conheço algumas pessoas que pensam dessa forma. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta muito difícil para você responder. Agora eu vou te dar os seus 30 segundos para você pensar. Quando é a nossa próxima entrevista? Quando você me pergunta isso, é sinal que o tempo acabou, né? Caraca. Não, mas não só assim, a gente precisa entregar o episódio, mas assim, eu acho que a gente só fez a introdução do assunto. Acho que a gente tem falo para ele que o nosso podcast tem que ser de 4 horas. Desdobrar, tem bastante coisa pra gente falar. Não, tem, cara, tem muita coisa. E eu acho assim... Você falou no Honest People e Honest City, eu já... Nós estamos até de antemão aí prevendo pro ano que vem. Meu diretor, se ele qualquer coisa, ele me corta aqui, mas a gente quer mudar um pouco a dinâmica do ano que vem, em vez da gente trazer as pessoas específicas, a gente trazer assuntos e montar uma mesa com esses assuntos. A gente tem visto que tem surgido isso muito nas reuniões. Então, hoje mesmo a gente pegou, se juntar ontem, você, mas até o Daniel, o primeiro episódio foi com o Claudino aqui. A gente tem um assunto de quando fala de Taleb, fala de Yohara, a gente começa a falar de um mundo futuro bem legal para trazer para uma mesa com um assunto, né? Claro. Mas, cara, faltou assunto aqui, porque assim, a minha experiência hoje de mercado já me levou a conhecer coisas que ainda precisa ser falado para muita gente. Depois marca uma segunda aí, nós vamos falar sobre produtos de assinatura. Hoje eu represento mais de 100 marcas do mercado de luxo hoje para incorporadores. Incorporadores me procuram para assinar em produtos. Legal. Por isso que eu tenho esse projeto que eu pego incorporadores, profissionais de mercado, corretores, quem quer que seja, tiro daqui do Brasil há mais de 10 anos, levo para os Estados Unidos para aprender. Já fiz isso em Portugal, faço isso em Miami há mais de 10 anos. Já estou mirando Singapura para 2026. Podemos fazer um episódio só sobre isso, produtos e serviços assinados. Cara, que é um outro pênalti que o incorporador está cometendo, que vocês nem sabem. Eu acho que a gente tem uma mesa bacana para a gente fazer, porque nós estamos lançando, e esse episódio vai sair mais à frente, então a gente já pode falar desse jeito, nós estamos lançando um produto novo dentro do conteúdo imóvel, que na verdade é o conteúdo Inc., que é um ambiente voltado para incorporadores, onde nós realmente queremos abrir essa possibilidade de criar essas conexões. Então, você já sinta-se convidado para esse movimento, porque ao longo desses 3 anos, o que mais aconteceu aqui são pessoas que falam assim, nossa, vocês precisam levar isso para a nossa cidade, vocês precisam trazer essa conexão, e a gente quer aproveitar esse network que a gente criou, a gente acabou criando em volta da gente um ecossistema de relacionamentos, né, que é uma rede de network, uma rede de trabalho, mas que a gente quer beneficiar esses parceiros, quem sentou aqui na nossa mesa, criando negócios frente aos incorporadores. É bom. Então, nós estamos lançando, e fica aberto aí para você que está nos ouvindo, se não tiver o link aqui, você pode pesquisar que já vai estar disponível no episódio, mas é um ambiente imersivo para incorporadores voltado com curadoria de conteúdo e de informação, porque o nosso ambiente ele foi criado com foco no corretor. Só que à medida que nós estamos crescendo, o trabalho tem feito e os incorporadores têm pedido, cara, vamos direcionar isso, porque vocês têm na mesa de vocês muitos profissionais que eu quero estar perto. Então nós vamos criar esse ambiente... Mas o seu conteúdo IMOB foi criado para falar com o corretor inteligente
tem que pegar tudo que é falado aqui no canal de vocês e olhar para cima e falar assim, a hora que eu for falar com o incorporador, eu já sei o que falar. Eu já sei o que falar. O erro do corretor de imóvel, se eu posso deixar uma palavra final, o erro do corretor de imóvel é achar que ele sabe mais do que quem faz o produto. Então, esses caras precisam aprender mais com quem faz o produto para depois vender esse produto, vender entre aspas. Então, corretor de imóvel, eu digo que é a engrenagem principal desse nosso mercado. Mas todo mundo que entra sem saber, sai mais rápido sem saber. Então, a gente precisa criar cultura mesmo no corretor. São 600 mil caras aí hoje espalhados no Brasil. E eles não fiquem atrás de ouvir sobre inteligência artificial, porque eles não vão para lugar nenhum. Eles têm que ouvir o chão de fábrica e entender que a beleza do setor imobiliário se faz na raiz, na dificuldade do dia a dia. Matei o Jota agora. É isso aí. E se você assistiu ou ouviu este episódio até agora, amigo, você tem duas tarefinhas muito simples que a gente pede em todo episódio. A primeira é seguir a gente, tanto aí no YouTube quanto no Spotify, e a segunda é mandar esse episódio para corretores e para incorporadores, que eu acho que o papo aqui é para todo mundo, ele é democrático, né, Kleber? É muito democrático, tem uma porta imensa aberta para você acessar. Infelizmente a gente sabe que o tempo que a gente tem disponível não é suficiente para a gente abarcar tudo que existe possibilidade, mas aqui é uma provocação para você que está no mercado imobiliário, que de repente não conhecia, o Zanotto acho difícil, mas não conhecia, ter acesso a esse conteúdo, essa informação e poder ir para um outro nível, né? Porque eu acho que assim como o Zanotto faz, a gente vira a porta, né? Ferramenta ali de acesso e cabe a você ter a atitude e falar assim, está na hora de mudar, eu vou mudar e buscar esses acessos novos. Pega um livro aí para mim. Esse aqui. Zanotto, contar para você e contar para nossa audiência, nós pegamos as 2 primeiras temporadas do podcast, como o Cleberson fala, os preguiçosos que não ouviram 66 episódios, nós tiramos o puro suco da inovação, Boa. Gestão, marketing, vendas e trouxemos aqui neste livro. Você vai ganhar um, para você ficar tranquilo. Não vai precisar comprar não, pode guardar o cartão. Que bom, né? Tá? Que bom, ainda bem. Mas para você que está ouvindo e assistindo, aí na descrição vai ter o link do nosso livro das 2 primeiras temporadas. Então, se você gosta de aprender lendo, grifando, gosta desse cheirinho de livro, é uma curadoria aqui já, porque você pode abrir a página aí, você vai ter o QR Code do episódio e você já vai direto para o episódio se você quiser ouvir, senão você vai assistir, seu preguiçoso vai ler só o que você quiser ler aí mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez os apoiadores que tornam essa iniciativa possível. Pessoal, obrigado de coração. E queria agradecer, Zanotto, pelo seu tempo. Como a gente disse, a gente estava tentando marcar essa conversa há algum tempo. Muito legal. A última vez que eu vim para São Paulo, a gente conseguiu falar com o Jota. Dessa vez, a gente conseguiu falar com vocês. Fechamos o ciclo de pessoas que eram referências para a gente dentro desse cenário do podcast. E acho que abrimos uma caixinha de discussões sobre tendências, sobre futuro, sobre para onde o nosso mercado está indo. E o nosso novo projeto. Muito Nada bom. melhor que um podcast para discutir esse tipo de coisa. Obrigado demais, cara. Obrigado, Renato. Obrigado, Cleberson, pelo convite. Assim, o que eu posso dizer é que eu escuto vocês. Eu sou audiência do conteúdo Imob. E digo mais. Que honra, cara. Não precisa ter. Fiquei nervoso agora. Não precisa falar. Eu escuto. Porque Puxa. Uma das coisas que eu mais faço, que eu já disse para vocês, é aprender. Então eu escuto todo mundo do mercado sem dizer tá errado, tá certo. Eu escuto todo mundo para dizer assim, não acredito nisso, acredito nisso. Porque todo mundo erra, Exato. todo mundo acerta. Muita gente vai me ouvir aqui e vai falar assim, esse cara aí não sabe o que tá falando. E tá tudo bem. Como vai ter muita gente que vai dizer assim, pô, esse cara falou uns negócios aí, e tá tudo bem também. Acho que o nosso mercado se faz do compartilhamento e não da separação. E vamos em frente que todo mundo tem que se aprimorar cada dia mais. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Quiser marcar o próximo aí, só que aumenta o tempo. Põe umas 5 horas que eu falo. Viu? Deixar você na próxima, deixar ele por último, que aí a gente pode falar um pouquinho mais. Mas nós temos 2 movimentos que vamos fazer. Um é essa agenda com mais pessoas para ter papo realmente com esse Brime Store, e o outro é esse movimento do Conteúdo Inc., que para esse ano de 2026... Vamos fazer, vamos juntos. Nós vamos fazer ele de uma forma diferente. É isso, e semana que vem vai ter outro episódio inédito do Conteúdo Mobcast no YouTube, no Spotify, então ativa o sino para você ficar ciente, né, cabeção, e não perder e não deixar de aprender com a gente. É isso aí. Fechou? Até semana que vem. Forte abraço. Semana que vem.
para deixar o passado para trás e dar o próximo passo nas vistorias? Com o Pleno Vistoria, tudo fica mais ágil e simples. São mais de 25 mil vistorias e 8 milhões de mídias geradas todo mês. E não é por acaso que somos o número 1 em funcionalidades e volume de uso no Brasil. Nosso compromisso? Ouvir nossos clientes e melhorar sempre. E caso surja qualquer dúvida, você tem suporte 24 horas e atendimento humano de verdade. Pleno Vistoria, mais que um app, é a ferramenta que transforma suas vistorias em uma rotina ágil e plena. Onde a cidade se encontra com o rio. Conveniência se encontra com diversidade. Sustentabilidade se encontra com preservação. Design se encontra com significado. E São Paulo se encontra com seu futuro. Parque Global. O mundo se encontra aqui.